disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu, o deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado hinos, saíram para o Monte das Oliveiras. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, oremos. Amado Jesus, glorioso Deus que estás nos céus, nós te louvamos pela tua palavra que foi lida nesta noite. Eu peço ao Senhor que, segundo a tua misericórdia, Senhor, segundo a tua graça, Senhor, a tua graça é infinita. Senhor, é segundo a tua graça, meu Pai, que nós te adoramos, te louvamos por tudo que o Senhor fez por nós. Estamos aqui porque o Senhor nos amou. Senhor, usa-me segundo a tua misericórdia. Fala com a tua igreja. Fala com os teus filhos, que nós possamos ser edificados através da tua palavra, em nome de Jesus. E todos dizem: toma o seu assento, por favor. Meus irmãos, esse texto que nós lemos aqui, Mateus, ele registra com detalhes aqui a última Páscoa e a ceia que o Senhor Jesus, ele participou com os seus discípulos. E a Bíblia nos fala que é no primeiro dia da festa dos pães asmos. Era uma festa que durava uma semana. Chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E o Senhor Jesus disse: ide à cidade, a um certo homem, dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. A Páscoa era apenas uma noite, mas a festa dos pães asmos era uma semana. Depois de tudo preparado, Jesus se reúne com os seus discípulos, assentou-se à mesa, e era uma quinta-feira. Jesus ali está preparando os seus discípulos, porque ele haveria de ir para Jerusalém, onde seria julgado e seria crucificado. E ele havia preparado os seus discípulos. Jesus está ali conversando com eles. Jesus ministra aquela ceia, dá orientação aos seus discípulos, identifica que entre eles havia um traidor.
Jesus ele diz: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E é interessante que, quando Jesus fala isso, os discípulos ficaram tristes. Imagina só, todos reunidos, e Jesus diz assim: em verdade vos digo, um de vós há de me trair. E eles ficaram tristes e começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor, o traidor? E ele responde para os seus discípulos e diz: o que mete a mão no prato, o que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. E Jesus ele diz assim, ainda no verso 24: em verdade o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E é curioso que o verso 25: e respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu disseste. Judas, ele já vinha traindo Jesus. Todos os discípulos disseram para Jesus: sou eu, Senhor? Eles tinham Jesus como Senhor. Mas aqui, Judas, não. Judas, ele diz: porventura sou eu, Rabi? Sou eu o mestre? Para Judas, Jesus era quem? O realizador de milagres. Jesus era o mais inteligente, era o filósofo, menos Senhor, porque ele não reconheceu Jesus como Senhor, ele disse como mestre, como professor. E os discípulos disseram: Senhor, sou eu. E quando Judas disse: porventura sou eu, mestre? Jesus disse: é você que está dizendo. E o verso 25 diz que ele já o traía. Aqui nos faz entender e faz a gente refletir um pouco o que significava aquela ceia. Era a última ceia. Eles estavam com Jesus durante a sua vida ministerial, foram escolhidos por Jesus. Jesus os conhecia cada um em particular, e Jesus os conhecia. Jesus entendia o pensamento deles. Jesus sabia das suas limitações, das suas fraquezas. E o texto faz a gente pensar, e isso toca muito ao meu coração, pessoa que estava com Jesus, mas estava participando, sentado à mesa
não como uma pessoa verdadeira, não como uma pessoa sincera. Eu acho que você está entendendo, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai abrir o seu entendimento ainda mais. Eles estavam sentados ali para participar da ceia, da Santa Ceia, na Páscoa. Jesus comemora a ceia ali no dia da Páscoa, na semana dos pães asmos, que era uma das festas mais importantes dos judeus. E aquela ceia representava a comunhão, representava verdadeiras pessoas que haviam se entregado a Jesus. Estavam todos ali, mas um deles era um traidor, não era verdadeiro, falso. Porque quando Jesus ele inicia o seu ministério, o povo judeu, eles estavam sob o domínio de um império romano. Aquele povo vivia, estavam envolvidos com a língua e as filosofias, a cultura da Grécia. Estavam ali debaixo de uma submissão ou de uma opressão de Roma. E eles queriam se livrar, eles imaginavam que o Messias viria para libertá-los do punho de ferro do imperador de Roma. E Jesus inicia o seu ministério, separa aqueles discípulos, e eles começam a ver que Jesus era alguém o poder dele era um poder sobrenatural. Eles viram Jesus ressuscitando mortos, eles viram Jesus curando os enfermos, os mudos falando, surdo ouvindo, pessoas que tinham possessões demoníacas eram libertas, e eles começaram a ver, e Jesus falando do seu reino, anunciando o reino de Deus. Mas eles não entendiam a profundidade do que Jesus ensinava. Eles pensavam que Jesus iria libertá-los, e o reino de Jesus seria um reino político, e Jesus estava falando de um reino espiritual. E quando Jesus fala que ele iria morrer, aqueles discípulos sentiram, mas aqui eu vou conjecturar, a Bíblia não fala, mas eu estou conjecturando, é como se Judas pensasse da seguinte maneira: ele não iria nos libertar do jugo de Roma, e não acontece nada disso. Judas, ele
estava com os discípulos, caminhava com os discípulos, se parecia com os discípulos, tinha o trejeito dos discípulos, porque quem segue a Jesus tem que se parecer com Jesus. Olhe para cá. Quem anda com Jesus tem que se parecer com Jesus. Quem segue a Cristo tem que testemunhar Jesus, porque você começa a refletir a glória de Deus. É impossível você ter comunhão com Jesus, receber Jesus como teu Senhor e teu Salvador, e não ter mudança na sua vida. Se você disser, eu recebi Jesus como Senhor, como meu Senhor, como meu Salvador, e não houver uma novidade de vida, uma mudança na sua vida, lamento dizer, mas não houve uma conversão verdadeira, genuína. Você pode estar convencido da religião, mas convicto é diferente. E quando eu começo a pensar em Judas, eu vejo ele estando com Jesus, porque era uma pessoa próxima de Jesus. Ele estava próximo, porém não era verdadeiro. Estava com Jesus, mas não era verdadeiro. E eu digo para você, você que está seguindo Jesus, o que mudou na sua vida? Você, cada dia que passa, a sua experiência com Cristo, está fazendo você se parecer mais com Ele, ou não? Eu vou repetir o que eu disse. O seu relacionamento com Jesus, no dia a dia, está fazendo você se parecer mais com Ele, ou não? É para a gente pensar. Quando você olha para dentro de você, você pode dizer, eu me pareço com Jesus, eu me pareço com Ele. Judas, cada dia mais, ao invés de se parecer com Jesus, ele ia dando sinais de que ele não era um verdadeiro cristão. Prova disso, houve uma ocasião que Jesus chegou em uma casa e uma mulher pega um vaso de alabastro e unge os pés de Jesus. E Judas, quando viu aquilo, disse, que desperdício. Vejam só, irmãos, Jesus já o conhecia. Os discípulos talvez não perceberam isso, mas Jesus já o conhecia, porque ele disse para aquela mulher, que desperdício, ungiu os pés de Jesus, por que não vendeu? E pegou o dinheiro e repartiu com os pobres. O texto sagrado diz que ele, não é porque ele tinha amor para com os pobres,
mas porque ele era ladrão. Ele metia a mão na bolsa e roubava. Esse era o Judas. Estava com Jesus, mas não houve mudança na vida dele. Não era verdadeiro. Estava ali com Jesus, mas não era alguém presente. Não. Estava ali por causa dos seus interesses pessoais. E tem muita gente que segue Jesus por causa dos seus interesses. Mas nesta noite, o Espírito de Deus, Ele vai trabalhar na sua vida, no seu coração. Eu peço para você, por favor, não olhe celular agora não, irmã. Não olhe celular agora não, irmão. Você está na casa de Deus, ouça a palavra de Deus. Nós estamos num culto de ceia. Eu estou falando de verdadeiros, mas eu preciso falar isso sim. Agora é o momento de você pegar e refletir acerca desta palavra, porque Judas era alguém que não estava presente. Estava ali com Jesus, mas o seu coração não estava em Jesus, não estava no reino, não estava na salvação das almas, não estava com os pobres e com os necessitados. E muitas das vezes isso acontece nos dias de hoje, na igreja do Senhor. A mesa está aqui, você vai participar da ceia do Senhor. Aqui representa a comunhão, comunhão com o corpo. Você vai participar do corpo, você vai participar do cálice do Senhor. Mas olha, existem alguns princípios que faz com que a gente entenda como que a pessoa pode estar ausente ou estar presente na obra de Deus, servindo a Deus. É você estar com o seu coração ligado no reino de Deus, nas coisas de Deus. É o desejo que você tem de orar, de estudar a palavra, de ter uma mudança na sua vida. Porque se você não sente desejo de mudança, peça para o Espírito Santo de Deus te orientar, falar com você, porque a vontade de Deus é que você, como uma carta escrita, seja lida por todos, por onde você passar. Aonde você passar, as pessoas têm que olhar para você e dizer: ele se parece com Jesus, ela se parece com Jesus. O jeito dele andar, o jeito dele falar, o seu trejeito, ele se parece com Jesus.
Porém, Judas estava presente, mas era falso. Quantas pessoas que muitas das vezes estão conosco, estão ali na nossa presença. Jesus enfrentou isso. Quantas pessoas estão conosco ali, presentes conosco, tapinha nas costas, falam tanta coisa para agradar, palavras de bajulação e tantas outras coisas, mas pelas costas fala mal da gente, trai a gente. Isso não é coisa de crente, não é coisa de cristão, de alguém que teve uma experiência com Jesus. É muito fácil a gente estar juntos na presença, mas na ausência. E Judas, ele estava ali com Jesus e os discípulos, mas por trás estava passando a rasteira em Jesus, traindo Jesus, e traiu Jesus naquilo que ele fazia, no trabalho dele. Ele cuidava do quê? Das finanças. Se dedicou tanto ao dinheiro que traiu Jesus por dinheiro. Nós precisamos ser a mesma pessoa na presença como na ausência. Existe um país que existe o tigre de Bengala. Tigre de Bengala, não é porque ele usa bengala não, viu? É a raça desse animal. E esse tigre de Bengala, ele é de um determinado país, muito conhecido, porém lá é um país muito pobre, e os homens, eles caçam abelhas, e caçar abelhas nesse país é uma festa anual. Porém as abelhas, elas fazem as suas casas, as suas colmeias na ponta das árvores, as árvores altas, e os homens caçadores de abelha, eles entram pela floresta procurando abelha. Porém, eles, com muita dificuldade, quando encontram as abelhas, eles sobem nas árvores e cortam a casa das abelhas, a colmeia, e ali cai, eles pegam e é uma festa. Porém, este animal que eu disse para vocês, o tigre de Bengala, é um animal sorrateiro que os ataca pelas costas. Ele ataca, é claro que ele também ataca pela frente se não tiver como, mas o modus operandi desse animal geralmente é pelas costas. E os caçadores perceberam uma coisa, que como eles eram surpreendidos por ataques pelas costas, eles começaram a fazer o quê?
eles começaram a fazer máscaras. Não é esse tipo de máscara não, mas eles colocavam uma máscara como que se fosse uma fotografia deles. A silhueta do rosto eles colocavam num papelão e com um elástico amarrava e colocava nas costas, aqui na nuca. Então, quando eles estavam lá caçando as abelhas, o tigre, quando olhava e via ele com a máscara na nuca, não atacava, porque dizia: não, ele está me vendo, ele está me vendo. E todos eles começaram a fazer isso e começaram a ter êxito. Então, todas as vezes que eles vão caçar mel, eles colocam essa máscara na nuca, é como se fosse a fotografia deles. Isso quer dizer que em todo lugar, seja pela frente ou pelas costas, ele é a mesma pessoa. O teu inimigo, o teu adversário tem que olhar para você e entender uma coisa, que você é a mesma pessoa na presença dos seus irmãos, na presença das pessoas, e é a mesma pessoa, tem a mesma cara na ausência das pessoas. Mas é triste dizer, quantas pessoas vai prestar conta a Deus por causa da falsidade, do engano, da mentira? Esse texto que nós lemos faz a gente refletir, é para a gente pensar. Mas existe uma outra coisa também. Existem pessoas que, por causa do trabalho, se doam tanto ao trabalho, e muitas das vezes o trabalho na igreja, e por causa do trabalho, às vezes não tem Jesus. Você já se deparou com alguma situação na sua vida, em algum momento, de você estar tão envolvido, tão envolvida, com tanto ativismo, e de repente você para pensar, e diz assim: será que eu estou agradando a Deus? Será que eu estou agradando a Deus? Eu estou tão envolvido com tanto trabalho, tantas atividades, mas eu não estou orando, não estou buscando a presença do Senhor, não estou evangelizando, não estou amando os irmãos. Houve um período na minha vida que eu estava vivendo um ativismo, e Deus ali permitiu alguma coisa que acontecesse, para que eu pudesse parar e pensar, e entender que muito mais do que o meu trabalho eclesiástico é a minha vida com Deus. Não é só pelo fato de ser pastor, mas antes de chegar aqui no altar, no púlpito, eu tenho que ter um relacionamento com Deus, entre eu e Ele. Nós precisamos conhecer o Deus que nós pregamos. Uma coisa é você conhecer Deus por você ouvir falar de Deus, outra coisa é a sua experiência com Deus. Judas, por conta do seu trabalho, estava ali envolvido,
mas somente no ofício e não no relacionamento com Deus, ao ponto de sentar à mesa e participar da ceia do Senhor como alguém hipócrita, como falso, como um traidor. E só sabe o que significa isso é quem já foi traído, quem já foi traída. Que o Senhor Jesus nesta noite possa te despertar ao ponto de você lutar pela presença de Deus na sua vida. E nós precisamos também não sermos egoístas da fé, somente eu, depois eu e mais eu. Mas é importante que você se preocupe com o seu irmão, com a sua irmã, com o que está sentado do seu lado, o que está sentado na frente, sentado atrás. É tão bom quando a pessoa não sabe, mas você está intercedendo por ela, orando por ela, abençoando ela, a sua casa, a sua família. Como é maravilhoso você escolher alguém. Às vezes a pessoa não sabe, e você escolhe e diz assim: esta semana eu vou estar orando pelo irmão fulano e a sua família, esta semana eu vou estar orando por tal irmã e a sua família. É isso que Jesus quer. Eu quero nesse momento orar por aqueles que de alguma forma já foram traídos ou traídas, seja pelo cônjuge, seja por um amigo, seja por um irmão ou irmã, não importa. E o mais importante é que agora, diante da mesa do Senhor, você chegar e orar ao Senhor, e eu tenho certeza que Jesus vai curar. Jesus vai curar corações nesta noite. E se você tiver aqui, se você foi traído ou traída, deixa o Espírito Santo agir em você e libera o perdão, porque quem tem Cristo libera o perdão. Libera o perdão, meu irmão, libera o perdão, minha irmã. E se você traiu alguém, se você traiu alguém, traiu um amigo, traiu uma amiga, o cônjuge, seja quem for, que você peça perdão ao Senhor nesta noite, e o Senhor está aqui para te perdoar e restaurar a sua vida. Você que está aqui entre nós e sente uma fraqueza espiritual, Jesus nesta noite vai te fortalecer. Hoje é noite de você liberar perdão. Hoje é noite de você alcançar o perdão. Hoje é noite que você venha sentir o desejo de se parecer com Jesus. Quem é o teu modelo? Quem é a tua referência? O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ser imitador de Jesus, se parecer com Jesus, falar como Jesus, andar como Jesus, pregar como Jesus pregou, perdoar como Jesus perdoou,